Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Brendo. Bora começar mais uma aula de geografia, tá bom? Na aula de hoje a gente vai continuar aí, na verdade vamos começar a nossa quarta avaliação, ok? E para a quarta avaliação a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de um assunto chamado organizações mundiais, tá bom? Esse vai ser um dos nossos assuntos. A gente vai ter outros também, claro, mas a gente vai falar nesse primeiro momento. Eu vou pegar um pouco esse assunto porque a gente estava falando anteriormente um pouco sobre globalização. E como eu estava falando sobre globalização, eu acho que esse assunto casa muito bem, porque é um assunto que está diretamente relacionado com o processo de globalização, tá bom? Então, assim, é um assunto bem tranquilo, tá bom? Porque é um assunto bem direto. A gente não vai ter todas aquelas interpretações como a gente tinha antes, tá bom? É um assunto mais direto, mas eu peço que vocês prestem atenção porque é um assunto que tem bastante coisa pra gente falar, tá? Porque são organizações mundiais, ou seja, elas envolvem questões que estão aí presentes no mundo todo praticamente, tá? Então por isso que elas são muito importantes e é por isso que a gente tem que conhecer como elas funcionam e quais são essas organizações mundiais, tá bom? Então, para a gente entender um pouco sobre essas organizações mundiais, a gente tem que levar em consideração o conceito de organização mundial. E o que é uma organização mundial, tá bom? Uma organização mundial é basicamente toda aquela organização que atua dentro do contexto mundial. Não tem muito segredo, né? Por exemplo, nós temos a ONU. Todos vocês já devem ter ouvido falar da ONU, né? Por quê? Porque a ONU ela é um órgão que representa aí a Organização das Nações Unidas. Ela luta pelos direitos humanos, tá bom? Então o que acontece? Já que ela luta pelos direitos humanos, ela coloca uma série de debates pra gente aí levar em consideração sobre a sociedade, sobre os direitos humanos no mundo inteiro. Ela tem uma importância mundial sobre os direitos humanos, né? Principalmente sobre os direitos humanos que ali, por exemplo, o que é que vai acontecer com as crianças, né? Aí a gente tem um órgão dentro da ONU, que é a Unicef, por exemplo, que é responsável por tratar das crianças. Mas a gente vai falar disso depois, tá? Eu vou falar primeiro, né? Eu só estou usando o exemplo da ONU para a gente entender o que é uma organização mundial. Uma organização mundial, ela é uma organização que atua no âmbito mundial, né? Uma organização que pode ser composta por vários países, né? Ou por poucos países, tá? Mas o importante é que ela é uma organização que atua em escala mundial, ou seja, tem que atuar em vários países para poder ser considerada uma organização mundial, é verdade? Eu não posso dizer que acontece aqui no Brasil, se eu tenho uma coisa acontecendo no Brasil, é uma organização mundial, né? Não, tá? A gente tem, blocos econômicos, tá? Blocos econômicos são organizações mundiais? Não, não posso considerar organizações mundiais. Por quê? Porque os blocos econômicos são estratégias políticas econômicas para que a gente tenha aí uma flexibilização do mercado entre os países. Então, como a gente está falando de mercado, né? Apesar de tudo que a gente vai ver aqui, tá? Tá muito relacionado ao mercado também, mas a gente tem que entender que esses órgãos, essas organizações econômicas, tá? Elas são diferentes de blocos econômicos, tá? Por quê? Porque essas organizações, elas controlam os blocos econômicos, tá? Então elas são diferentes de blocos econômicos porque elas são responsáveis por estabelecer aí as regras ditadas, né, para os blocos econômicos, tá bom? Então, para a gente entender um pouco melhor sobre essas regras, sobre essas ideias que envolvem blocos econômicos, para a gente entender um pouco sobre as organizações mundiais, vou falar hoje apenas de uma, né, que é a OMC, como vocês já puderam ver aí no slide. A OMC e o comércio internacional, tá bom? A OMC é um órgão, né, de comércio internacional. O título já dá a resposta para vocês. A OMC, né, a sigla significa Organização Mundial de Comércio, né? Eu vou passar aqui para vocês entenderem melhor, tá? A Organização Mundial de Comércio, né, do comércio, tá? Ela foi fundada em 15 de abril de 1994, tá bom? Na cidade de Makrat, em Marrocos, na África, tá bom?
Ela iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1995, ou seja, praticamente aí uns meses depois, ela iniciou suas atividades econômicas. Ela é muito importante em escala mundial e é isso que a gente vai ver agora, tá? Olha aí, ó, tá? São os países aí que estão membros da OMC em verde, né? Em verde escuro, membro, verde claro, membro da União Europeia, tá? E olha, vocês podem perceber que a organização da Organização Mundial de Comércio, a OMC, ela está presente em todos os países que estão de verde. E os que estão de azul também, porque os de azul são os países membros da União Europeia, tá? Mas eles também participam da OMC. Os únicos que não participam da OMC aí, tá? São os que estão em cinza. Vocês podem perceber que são bem poucos, tá? O azul são os países aí, o que chama de observadores, né? Mas não que eles não sejam integrantes oficiais da OMC, tá bom? Eles são membros da União Europeia, tá bom? E outra coisa interessante pra gente, além dos membros da União Europeia, tá? Que são esses aí que estão esses que estão de verde ali em cima, que são esse verde claro aqui, ó. Tá? Esses verdes claro aqui, tá? São os membros da União Europeia, tá? Aqui embaixo a gente tem a África, que fazem parte desses países azuis aí, tá? Que são os países que são os observadores, tá bom? São os países que estão participando apenas como observadores, tá? E os cinzas não são integrantes, tá? O verde claro é membro da União Europeia. Então vocês podem entender aí que a Europa, né, ela participa, tá? E ela também faz parte da União Europeia. E outro ponto interessante aí pra gente também é que vocês podem perceber que praticamente o mundo todo aí tá inserido dentro da ideia aí da OMC, tá bom? Vocês podem perceber que praticamente a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, aí ó, vocês podem estar dando uma olhada que eles são participantes aí da OMC, tá bom? Então, para que serve a OMC, né? A gente tem que entender primeiro para que serve. A primeira ideia da OMC é organizar e regulamentar as relações comerciais. Ela vai aí ser um órgão mundial responsável por controlar, regulamentar, por estabelecer relações comerciais. Ou seja, ela faz com que os países mantenham relações comerciais saudáveis, né? Eles colocam, olha, eles evitam desvantagens comerciais, principalmente para os países mais pobres. Eles tentam equilibrar o comércio, né? Regulamentar, quando eu falo regulamentar, eles querem equilibrar a balança comercial para que não se tenha muita desigualdade. Ele tenta romper um pouco essa ideia de desigualdade. Só que vocês sabem que existe desigualdade e que a OMC, apesar de lutar contra essa desigualdade, lutar contra essas desvantagens comerciais, apesar dela tentar fazer isso, o que acontece, né? A gente vê que a realidade é um pouco diferente. Nós temos aí os países que são os países protecionistas. O que é o protecionismo? O protecionismo é uma ação aí, né, do país que ele vai proteger a sua economia, como o próprio nome já fala, protecionismo, proteção da economia. Mas como é que acontece essa proteção da minha economia? Eu vou dizer que o protecionismo ele é quando eu favoreço o comércio interno do meu país. Ou seja, tudo que é vendido dentro do Brasil, por exemplo, né? O Brasil, posso dizer que a maioria dos países adota o protecionismo, né? Mas o que adota mais é os Estados Unidos, então eu vou colocar os Estados Unidos como exemplo, né? Ele é o que adota mais a ideia de protecionismo nos Estados Unidos. Então bora colocar os Estados Unidos como exemplo, né? Por isso que tem a desigualdade. O protecionismo ele envolve muito essa questão da desigualdade. Por quê? Porque o protecionismo ele ocorre quando a gente tem aí, né, um país protegendo sua economia. E como ele vai fazer isso? Os Estados Unidos, por exemplo, ele vai fortalecer o comércio interno, não o comércio externo. E como eu falo, quando eu falo fortalecer o comércio interno, ele vai fortalecer as relações comerciais que acontecem dentro do país, tá?
as vendas ou as indústrias internas, né, o comércio interno, tudo que acontece ali dentro do país, ele vai ser fortalecido. Enquanto o que vem de fora vai ser mais caro, vai ter mais dificuldade de entrar, vai ter toda uma burocracia. Então a ideia é favorecer o comércio interno para que o país se desenvolva de forma interna, né? E, claro, ele vai ter relações comerciais externas. Mas o país ele vai ter a sua indústria interna, né, a sua produção, o seu setor de serviços, seu setor de produção vai ser favorecido pelo protecionismo, tá? Enquanto o comércio externo, tá, não é tão bem-vindo aí. Então o protecionismo ele privilegia o comércio interno. Tá? Então, quando a gente tem um protecionismo, a gente tem um bloqueio dessas relações comerciais. A OMC, desculpa, a OMC ela luta contra essa ideia de protecionismo econômico, tá? Justamente porque a OMC ela tenta regulamentar. Se o meu país ele não quer flexibilizar as barreiras, digamos assim, se meu país não quer melhorar as suas relações comerciais com os outros países, justamente para proteger a economia dele, né? Por quê? Porque esse é um dos maiores desafios da OMC, lutar contra o protecionismo, porque muitos países querem favorecer a si mesmos, desenvolver a indústria interna deles e não abrir as portas para o mercado externo, apenas para o seu próprio mercado ali, mercado interno. Estão me entendendo? Se vocês não entenderam, vocês podem perguntar aí um pouco mais sobre o protecionismo. Então, o protecionismo ele é baseado nessa ideia de que o país deve desenvolver de forma interna e aí ele vai bloquear o comércio externo. E os países que são mais pobres vão ter dificuldade de comercializar e de se relacionar aí com os países mais ricos. Tá? Espero que tenha dado para entender um pouco aí sobre finalidades da OMC e a regulamentação dessas relações comerciais, tá bom? Entre os princípios da OMC, tá? A gente deve ela destina-se a elevar os níveis de vida, garantir um pleno emprego, ter um rendimento real elevado em constante crescimento e uma demanda efetiva para esse crescimento, tá? Além de expandir a produção e o comércio de bens e serviços, ou seja, ele é um órgão destinado ao desenvolvimento mundial, tá? A localização, a sede da OMC fica em Genebra, na Suíça, tá bom? Essa aí na foto é a sede da OMC, tá? O total de países membros em 2005, né, que é a data que eu tenho aqui, são de 148 países, né? Os últimos a aderir foram a China, Taiwan, Armênia e Nepal e Camboja, tá bom? Em 2004. As regras do comércio internacional são realizadas simultaneamente de duas formas. Nós temos as relações multilaterais, tá? Eu já vou explicar isso melhor para vocês. E a regionalização ou blocos econômicos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre blocos econômicos, eu também vou explicar um pouco mais sobre blocos para vocês. O que são relações multilaterais? São aquelas realizadas entre países de forma independente e individual, né? Ou seja, sem depender de um bloco econômico. Nós temos países que eles não precisam estar em blocos econômicos para se relacionar com outros países, tá? Se ele está em um bloco econômico, ok, mas nem todo país está em um bloco econômico, né? E também temos países que se relacionam sem estar em blocos, né? Então, quando a gente tem relações de países que não estão no bloco, países que não estão no bloco são países que são chamados de relações multilaterais, tá? São os países que não estão no bloco. Já os países que estão no bloco, né, são os blocos econômicos ou regionalizações, tá? A gente tem aí os blocos econômicos, tá? Tudo isso aí surgiu depois da globalização, eu expliquei para vocês, nova ordem mundial, desenvolvimento tecnológico, científico, era da globalização, desenvolvimento do capitalismo, tudo isso surgiu. O capitalismo
Surgiu o capitalismo financeiro, os bancos. Agora nós temos organizações mundiais. Por quê? Porque a gente tem a globalização. Já que a gente tem a globalização, o mundo todo está globalizado. A gente vai ter órgãos que precisam controlar a economia mundial, tá? E aí a gente define, né, essas relações comerciais em duas, né? Relações multilaterais e blocos econômicos, tá bom? Regionalização é a formação de blocos econômicos para facilitar as relações comerciais entre os países. Blocos econômicos. O que são blocos? Um bloco econômico ele é formado para que se tenha relações comerciais entre os países favorecidas. Por exemplo, né? Para se ter um bloco, nós temos que ter níveis de integração. E o que são níveis de integração? São aquelas regras que se precisa aplicar dentro de um bloco para que ele funcione. Por exemplo, a primeira ideia básica para ser um bloco econômico é para você ter que ter uma zona de livre comércio. Ou seja, os países membros daquele bloco, eu vou citar aqui a exemplo o Mercosul, né, os países aqui do Sul, inclusive o Brasil, né, Brasil, Paraguai, Argentina, tá? Esses países aí do Cone Sul, né, nós temos outros países, tá? Mas eu não vou entrar muito, depois eu vou falar dos blocos econômicos para vocês, tá? Mas bora trabalhar aqui com apenas o Mercosul, tá? O Mercosul ele é um bloco econômico muito importante para relações comerciais da América Latina, principalmente no sul da América Latina. E esses países membros do Mercosul são os países aí que vão comercializar entre eles, tá? Então todos os membros daquele bloco eles têm regras estabelecidas. Primeira, a zona de livre comércio, ou seja, o comércio entre esses blocos é liberado, né? A gente tem o Mercosul é um mercado comum, né? Então, como a gente tem um mercado comum no Mercosul, a gente pode viajar para a Argentina, por exemplo, sem ter todo aquele problema com o passaporte, né? Você simplesmente pode ir para a Argentina. Tem estradas que te levam diretamente para a Argentina, não tem problema, né? Por quê? Porque a gente tem um bloco econômico aí e a gente tem por exemplo, você pode conseguir um emprego aí na Argentina, né? Por quê? Porque a gente tem a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços, né, empregos, a gente tem tudo isso aí por causa do Mercosul. Então você tem uma facilidade para conseguir emprego, né, nesses países aí que são membros do Mercosul. Mas tudo depende, né? Nós temos o NAFTA, por exemplo. No NAFTA não se tem essa facilidade para conseguir emprego, né? Porque o NAFTA é entre o México e os Estados Unidos. E eles apenas criaram esse bloco não para emprego, mas sim para se ter comércio, né, trocas comerciais. Não é um bloco para emprego. Então o bloco ele varia de função para função, né? Por exemplo, o NAFTA, né, que eu coloquei aí, que é o North American Free Trading Agreement, né, Tratado de Livre Comércio da América, né, da América do Norte, tá? E o que é que vai acontecer? A gente tem aí o Tratado de Livre Comércio. Ele não é um mercado comum, né? Ele não é o mercado comum. Então o que é que vai acontecer, né? A gente vai ter aí apenas o livre comércio, tá? A gente vai ter uma troca comercial apenas. Não vamos ter circulação de pessoas, mercadorias, capitais. Então cada bloco tem suas próprias características, né? E, inclusive, o bloco que tem o seu maior nível de desenvolvimento, que tem os seus maiores níveis de integração, é a União Europeia. Porque na União Europeia, além de ter pessoas, serviços, dinheiro circulando, né, nós temos a mesma moeda e nós podemos ter as mesmas leis para aqueles países, né? E você pode circular pela Europa toda, porque a Europa praticamente é um país inteiro, né? Nós temos vários países dentro da Europa, mas a Europa pode ser considerada um só país graças à União Europeia por causa do seu alto nível de integração, tá? Espero que tenha dado para entender. E aí a gente tem o histórico da OMC, né? Após a criação da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, eu vou falar posteriormente também isso para vocês. Em 1945 foi criada a OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, em 1946. Tudo isso depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles precisavam regulamentar a economia, regulamentar as relações humanas depois da Segunda Guerra Mundial, né? A gente teve vários impactos na humanidade e esses impactos deveriam ser mudados. A gente tinha que evitar
que essas guerras voltassem a acontecer. Então, foram criadas inúmeras instituições, a ONU foi uma dessas, eu vou falar depois, e a OIT também, né? Em seguida foi criado o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, a GATT, né? Sigla do inglês de General Agreement on Tariffs and Trade, tá? A princípio, ele foi um arranjo provisório, mas ele durou até 1995, tá? Aí quando a gente teve a OMC, então o GATT, né, ele vai ser provisório, né? E depois do GATT, a gente vai ter aí em 1995 a criação da OMC. Ou seja, né, depois da criação da ONU, né, depois de 1945, né, aí a gente vai ter aí novas ideias surgindo. Em seguida, depois da criação da ONU, a gente teve o GATT criado, né? O GATT, tá? Lembrem disso. O GATT foi criado, né? Aí, após isso aí, tá? Em seguida, depois da OIT, né? Em 1946 em diante, a gente teve a criação do GATT. E o que é que vai acontecer? Ele vai durar até 95, né? O GATT vai durar até 95. Depois de 95, ele vai se tornar a OMC que a gente conhece hoje, a Organização Mundial do Comércio. O GATT era apenas um acordo provisório que cada país era uma parte contratada, né? Cada país era uma parte que era contratada, era provisório, não era nada para ser para sempre. A OMC já é uma organização em que cada país é membro, a gente tem membros, quando você entra, né, você pode sair, né, claro, né, mas você pode ficar sendo membro para sempre, porque a OMC, teoricamente, sempre vai existir, né, ela sempre vai ser um órgão aí no mundo, né, ela sempre vai ter que existir. A partir do momento que a OMC foi criada, ela vai perdurar até enquanto a humanidade aí existir, né, teoricamente. Tá? As transformações do comércio mundial, né, que a gente teve, como eu falei para vocês, a globalização, toda essa mudança, né, a gente falou disso, eu não vou entrar em detalhes, né, a gente teve falando do capitalismo comercial, falamos da evolução tecnológica, falamos das evoluções que aconteceram, né, da globalização do meio técnico, científico, informacional, tudo isso a gente teve a evolução de bens e produtos, a gente teve a evolução do consumo, né, e aí, depois disso tudo, a gente teve a evolução do sistema agrícola, mineral e industrial. Depois, tudo ficou mais complexo com os serviços de turismo, bancos, seguros, né? Aí a gente vai ter o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional e a globalização, e tudo fica complexo. A gente não trata de uma rede única, não uma via de mão única. Você tem inúmeras possibilidades, inúmeras redes, inúmeros fluxos, tá? Então tudo isso se transformou, né? A gente teve a mudança do setor de serviços, né? Comércio, tá? O setor de serviços é o terceiro setor, é o comércio. A gente tem o primário, secundário e terciário, né? Setor primário é agrícola, setor secundário, né, é o setor industrial, e o setor terciário é o setor de serviços, que inclui o comércio, professor, médico, tudo isso é setor de serviços. Então a gente teve o desenvolvimento do setor de serviços, tá? E a partir não só de setor de serviços, mas ideias, né? Tá? E a gente tem agora o que é valorizado? A propriedade intelectual, o conhecimento, porque a gente vive numa era onde o desenvolvimento tecnológico é extremamente importante. E o desenvolvimento intelectual, a propriedade intelectual é extremamente importante pra gente, tá bom? Qual é, para finalizar, bora falar da importância da OMC. A OMC, ela regulamentou o comércio de serviços, né, com uma série de acordos denominados GATS, né, General Agreement on Trading Service, tá? São aí os acordos gerais, tá, de troca e serviços, tá? Os direitos de propriedade intelectual foram disciplinados nos TRIPS, né? Então a gente tem aí o GATS, né, que é a de serviços, né? Ó, eu falei aqui agorinha, ó. Nós temos os setor de serviços, né? O que é o setor de serviços? São os bens de consumo, turismo, banco, telecomunicação. Isso é serviço. Quem é responsável pelo setor de serviços é o GATS, tá? Setor de serviços é o GATS, da OMC. Já na propriedade intelectual, por quê? Porque agora livros, tecnologias, patentes,
né? O conhecimento, né? Ele é valorizado e ele é propriedade intelectual. E quem é responsável pela propriedade intelectual é a TRIPS. Então a gente tem a GATS, tá? Que é do setor de serviços da OMC, que controla o setor de serviços mundial, e a TRIPS, que controla o setor de serviços local. Então a gente tem a GATS e a TRIPS, não se esqueçam, tá? A OMC se preocupa com o capital especulativo, né, e a ação das transnacionais, né, no mundo. Também regulamenta os crescentes investimentos financeiros no mundo globalizado, tá? Então ela é responsável aí por trabalhar com a especulação, ela é responsável por gerar investimentos, né? Essas ações internacionais. Eu não vou entrar em detalhes economistas aqui para vocês, para não complicar muito, tá bom? Mas ela é responsável por controlar a economia em âmbito mundial. Ela se preocupa porque ela quer regulamentar, ela quer diminuir a desigualdade comercial entre os setores de serviços intelectuais e também promover aí o desenvolvimento dos países de uma maneira mais igualitária, onde todos os países tenham acesso igualitário ao comércio. Eu não posso criar uma panelinha onde apenas os Estados Unidos controlam a economia. Nós temos que criar vantagens para que os países pobres também possam se desenvolver. Então isso aí é uma base para a OMC, tá bom? Então aqui eu acho que já tá bom, né? Já temos aí um bom tempo de aula, tá? Mas eu vou passar para vocês em breve um assunto, tá? Eu vou passar o exercício para vocês, tá? Isso aqui sobre globalização a gente já falou, tá? Mas aí em outra aula a gente vai continuar falando de globalização, tá bom? E a gente vai falar de outros órgãos importantes. Vamos falar da ONU, né? Vamos falar da União Europeia um pouquinho também, entre outras relações, outros blocos e setores importantes aí dentro do âmbito mundial, tá bom? Então, até a próxima aula e façam o nosso exercício, tá bom? A gente se vê por aí.